A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Um bom dia de salvação a todos, na presença do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Pela graça de Deus e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre nossas vidas, alcançamos o 43º dia da nossa campanha de jejum, oração, leitura e ministração da Palavra de Deus. As 4 letrinhas que a gente fala: obedecer. Quem? As Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. E a nossa campanha com o tema A Pesca Maravilhosa. Alicerçado, estamos no livro de João, capítulo 21 e versículo de número 6, onde a palavra do Senhor nos afirma da seguinte forma: e ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Que maravilha, né? Que glória, que poder, que majestade, que bênção é estarmos na presença do Senhor. E hoje, nesse 43º dia da nossa campanha, eu quero trazer para nós uma mensagem com o tema Glórias a Deus. Olhe para os seus pés. Você deve estar assim, fazendo um monte de pergunta, né? Ministro, o que quer dizer isso? Olhar para os meus pés? Eu vou ver meus dedos? Glórias a Deus! É verdade? Então, olhe para os seus pés. Pegue a sua Bíblia, para nós entendermos essa questão de nós olharmos para os nossos pés. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 13 a seguir. Glórias a Deus. 13 a seguir. Diz assim a palavra do Eterno. Vamos meditar. Porque todo aquele que me invocar, ou melhor dizendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glórias a Deus. Como, pois, invocarão aquele em quem não crê? Olha, forte isso, né? E como crerão naquele de quem não ouviram? Mais interessante ainda isso. E como ouvirão se não há quem pregue? Eita glória! Versículo de número 15. E como pregarão se não forem enviados? Meu Deus, que glória, né? Como está escrito? Olha, escuta bem. Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que fazem alegre as novas de boas coisas. Eita glória! Agora já começou a clarear por que eu tenho que olhar para os meus pés, ou olhe para os teus pés. Bendito seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor da glória. Versículo de número 16 diz: nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, ou escreveu, glórias a Deus: Senhor, quem creu na nossa pregação? Eita glória, forte. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, meu amado e minha amada, você já tem uma noção do que eu quero falar com esse termo, ou com esse tema: olhe para os teus pés. Glórias a Deus. Vem comigo, né? Vem comigo. Durante os últimos dias, né, nós trabalhamos algumas mensagens, principalmente no quesito vinde após mim, né? Também no quesito aprendei de mim. E obviamente esta mensagem está mais direcionada para aquele ide.
certo? Mas vamos lá, vamos meditar. Oh, recalabassurimicaia. Glórias a Deus. A presença de Deus está forte neste lugar. Tenho observado muita gente, glória a Deus, com dúvidas sobre qual seria o seu chamado. Isso acontece muito ao meio dos novos convertidos, até no meio de alguns que já estão com um certo tempo na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Qual seria o seu chamado no Senhor Jesus Cristo e qual seria a sua serventia na obra de Deus? Eu creio que você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você já se fez essa pergunta. Obviamente, durante um tempo, quando eu era mais jovem, no Evangelho, eu me fiz essa pergunta várias vezes. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Para que o Senhor me chamou? Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E quando eu comecei a meditar sobre isto e perguntar do Senhor, até que um dia Deus usou uma pessoa e disse que o Senhor me chamara para ter um ministério, para ser um pastor, e aquilo ali mexeu muito comigo, mas eu não queria. Louvado seja Deus. Eu achava que eu relutava contra os agrilhões, né? Como o Senhor disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura para ti lutar contra os agrilhões, ou seja, se levantar contra as coisas de Deus, né? Bem, isso é uma outra coisa, mas eu passei por isso, e eu quero sempre citar um exemplo para você, que você deve ter essas perguntas na sua mente. Então eu gosto de dizer que todos nós somos como uma caixa de mistura de bolo, não é verdade? Se você pega uma caixa de mistura de bolo, lá dentro tem o quê? Vários ingredientes. E externamente ainda precisa ser agregado a eles para poder formar um bolo bem abençoado. É ou não é verdade? Exatamente. Isso mesmo. Aquelas caixas mágicas, né? Que, logicamente, transformam, depois de batido, depois de assado, aquele bolo que a gente gosta muito de degustar. Por exemplo, minha pastora Dilce, ela faz um bolo divino. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Que bênção, né? Então, cada um de nós, eu, você, nós, temos um potencial dentro de nós, dentro de si. Potencial este, o qual foi posto por quem? Pelo Senhor. O Senhor colocou dentro de nós. E esse potencial vai ser manifesto gradativamente, desde que você dê lugar, ou você faça por onde a manifestação da glória de Deus venha sobre você. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então preste atenção que no Salmo de número 139, no versículo de número 13, o Altíssimo usou o salmista para escrever e falar da seguinte forma: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Isso quer dizer o quê? Que todas essas coisas que temos dentro de nós, esse potencial, foi o Senhor que manifestou em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Logo, assim como a mistura para o bolo tem um potencial para transformar em bolo, logicamente, né? Tanto que está dentro da caixa quanto o que é agregado, cada um de nós tem um potencial para sermos exatamente aquilo que Deus sonhou para mim, para você, para nós. Ou seja, aquilo que o Senhor tem preparado para mim, para você. Amém? Se você concorda com isso, diga aí onde você está.
Amém, Senhor Jesus, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. Glórias a Deus. Não é verdade? Isso é o crer no Senhor, isso é a certeza que Ele colocou algo dentro de você para ser manifesto no decorrer da tua caminhada no Evangelho do Senhor. Você está vendo, meu amado, você que está aí fora, quando vier para cá, Deus colocará, aliás, Ele já colocou, não vai colocar não, Ele já colocou. Isso vai ser manifesto quando você estiver aqui. Glórias a Deus. Esse potencial que está aí dentro de você, escondido, Deus vai manifestar em algum momento. Glórias a Deus. Quando você vier para cá, quando você nascer da água e do Espírito, esse potencial vai começar a ser manifesto gradativamente, assim como você, meu amado, minha amada, que está me ouvindo e me assistindo neste momento. Talvez você se encontre em casa, no sítio, na chácara, na fazenda, ou dentro do recesso do seu lar, talvez num coletivo, talvez num trem, no metrô, talvez até mesmo em uma embarcação, talvez até em um ônibus, em uma viagem. Louvado seja o nome do Senhor. O importante é que a palavra do Senhor chegou até você, e você será ricamente abençoado e transformado pelo poder da manifestação da glória de Deus. Então, como o reino de Deus existe vários ministérios, você entendeu? O reino de Deus existe vários ministérios, nos quais nós, eu e você, podemos nos achar ou nos encaixar. Louvado seja Deus. Ou ainda, a glória de Deus se manifesta conforme um desses ministérios. O apóstolo Paulo escreveu no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11, ele escreveu e disse: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que glória, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Todo aquele que veio daí e confessou o Senhor Jesus Cristo está santificado na palavra de Deus. Esses são os santos. Amém? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Lembra nas nossas últimas pregações? Você vem daí, você se transforma corpo de Cristo, um membro do corpo de Cristo. Agora você está começando a entender os mistérios de Deus. Amém? Muito bem. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? A homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Glórias a Deus. Ou seja, cheio do amor de Deus. Porque o próprio Cristo é o amor de Deus manifesto para todos nós. Amém? Esse é o propósito do Senhor. Cheio de paz, de mansidão, de sabedoria, de temperança. É onde nós buscamos alcançar essas qualidades, né, esses frutos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aí atingimos a estatura de servos, né, semelhante a Cristo, com essas qualidades. E logicamente, se chegar a hora do arrebatamento, Jesus nos arrebata. Se chegar o nosso tempo oportuno que completamos aqui na terra dos viventes, Jesus nos levará para descansar nele até que ele venha. Então, ficam aqueles pontos de interrogação enormes nas cabeças de cada um do povo de Deus. Não é verdade? Daquele que já está aqui, daquele que está vindo para cá. Se você tem prestado atenção atentamente nas coisas que eu tenho colocado, você deve estar com aquela interrogação enorme na cabeça, né? Glórias a Deus. Que certamente vai se perguntando: qual desses ministérios, qual dessas circunstâncias, qual desses momentos, enfim, inúmeras. A partir do momento que nós começamos a nos aprofundar no mistério da palavra de Deus,
As interrogações, elas aparecem, é óbvio, as perguntas, elas se manifestam, elas crescem dentro de nós. E nós vamos meditando e aprendendo no Senhor Jesus, esclarecendo qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para todos nós. Diga amém. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se nós formos ver como o Senhor Jesus Cristo tratou com aqueles que o seguiam, glórias a Deus, nos seus 3 anos, a qual ele passou aqui nesta terra, no seu ministério, levando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho, veremos que ele tinha também 3 comandos básicos, que eu já citei, eu tenho citado, né? Tenho feito menção desses 3 comandos básicos nas mensagens que eu tenho trazido no decorrer desta campanha. Tenho feito menção. Tais que são, primeiramente, você que está aí fora, você que está aí pensando em servir ao Senhor Jesus, você que ainda não conhece o Senhor Jesus, você que tem escutado nossas mensagens, tem meditado nelas, mas ainda não tomou aquela decisão. O primeiro comando é este, que está em Mateus capítulo 11, 28, que quando o Senhor Jesus disse, isso ele falou onde ele chegava nas cidades, onde ele levava o ide. Vinde a mim. Esse é o primeiro princípio, primeiro quesito, primeira questão que você precisa, primeiro passo que você tem que dar, vir até o Senhor Jesus. Ele está de braços abertos, esperando eu, você, nós. Eu já estou aqui, alguns que me ouvem, que me assistem também já estão aqui, e você que ainda não tomou essa decisão, venha, porque grandes coisas o Senhor quer se revelar para você, então não perca tempo. Depois do segundo comando que ele dá, depois de você já estar aqui, agora é direcionado a você que já está aqui no Evangelho, mas que ainda está cambaleando entre 2 pensamentos, ainda não está firmado, ainda está se acostumando com as coisas com essa novidade do que é servir a Deus. Ele disse em Mateus 11, 29, aprendei de mim, glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E depois do processo que você passa aqui dentro, sendo consolidado na verdade e alimentado e crescendo no conhecimento da verdade, preparando-se e capacitando-se, se enchendo do poder de Deus, da graça e da misericórdia do Altíssimo, em Jesus Cristo, passamos para a outra parte, que também está em Mateus, o terceiro comando, está em Mateus 28, 19, quando ele diz, depois de você estar preparado, alimentado, consolidado, ide e fazeis discípulos. Esses 3 comandos eu tenho mostrado a você no decorrer dessas mensagens, hoje na 43ª delas. Bendito seja o nome do Senhor. Tenho batido nesta tecla, para que você compreenda, para que você se firme, para que você venha e seja consolidado na verdade. Por isso eu citei várias vezes, sigamos e prossigamos conhecendo ao Senhor, como você viu ainda há pouco, eu lendo do que o Paulo escreveu, glórias a Deus, aos Efésios. Ora, então entendemos que o maior propósito do Senhor sempre foi e sempre será que cada um se achegue a Ele, ou vinde a mim, Ele exatamente, logicamente, exatamente como está, cansado, sobrecarregado, angustiado, muitas vezes carregado de circunstâncias que chamamos de pecado, entre outras coisas. Lembrando sempre do que eu digo a você em todas as nossas mensagens, você vindo de lá para cá, você não vai deixar de ser pecador não, você vai continuar sendo como eu sou. Amém? A diferença é que lá não tem quem te justifique. Aqui tem, você é justificado pela palavra de Deus. O Senhor te justifica. Amém? Muito bem. Pois todo aquele que o Pai manda para ele, lembre-se que ninguém chega até você, melhor dizendo, ninguém chega até o Senhor
sem que o Pai envie. Sem que o Pai envie até o Senhor Jesus. E quando chega ao Senhor Jesus, o próprio Jesus disse: de maneira nenhuma lançarei fora. As pessoas lançam-se fora por si só. Tudo é o livre-arbítrio. Mas Jesus não lança de maneira nenhuma. Então, em João capítulo 6, versículo 37, o que eu acabei de dizer: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quem disse isso foi o Senhor Jesus, em João capítulo 6, versículo 36. Confira na sua Bíblia aí, amado, e vá dando glória a Deus. Está vendo, querido, aí fora? Se você ainda não aceitou e vier para o Senhor Jesus, Ele, o Senhor, jamais te lançará fora. Glórias a Deus. Depois de nos achegarmos, ou de se achegarem ao Senhor Jesus, louvado seja Deus, as pessoas aprendem dele, que sempre ensinou com mansidão e humildade, até que tais pessoas, as que vieram para cá, que estão aqui no Evangelho, louvado seja Deus, sejam lavadas, limpas pela palavra de Deus. Amém? Então, pelo que eu acabei de lhe dizer, você vem daí de fora e vem para cá. Escute o que eu citei a você. Ele sempre nos ensina com mansidão, com temperança, com humildade. Quando você vê por aí assim, falando e chamando palavras adversas para as pessoas, não tem Jesus na vida. Pode até estar citando, conhecendo, doutor da letra, mas pelo Espírito tem que ter mansidão, tem que ter temperança, tem que ter humildade. Amém? Não está aí para denegrir nem defamar ninguém. Bendito seja o nome do Senhor. E aí você vai ser limpo pela palavra. Quando o Senhor fala limpo pela palavra, é quando você deixa essas coisas velhas, tudo aquilo que você veio sobrecarregado dali de fora, aqui você vai ser renovado, vai ser limpo. Por isso, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Vamos continuar. No livro de João, capítulo 15, versículo 3, disse o Senhor Jesus, para aqueles que estão aqui no Evangelho: quando você vier para cá, vai se cumprir esta palavra na sua vida. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Você está vendo? A importância de você valorizar a palavra de Deus, porque é ela que vai te limpar dos teus pecados, das tuas iniquidades, das tuas transgressões, vai te sarar das tuas enfermidades, vai te dar vida e vida com abundância, vai mudar o quadro da sua vida. Vai fazer com que você se achegue a Deus e Ele se achegue a vós. Vai fazer com que os céus baixem e você alcance as alturas através da palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, portanto, ao nos aproximarmos dele, do Senhor Jesus, ao ouvirmos o que ele diz através da sua palavra, passamos a conhecer a transformação que vem de dentro para fora. Eita, glória! Não é uma transformação externa, é uma transformação interna. Glória a Deus. Interna. Essa transformação interna muda o teu falar, o teu pensar, o teu agir. É de dentro para fora. A postura é outra. Glórias a Deus. E finalmente, essas pessoas que vieram dali para cá, que estão aqui aprendendo de mim, como disse a segundo chamada de Deus em Jesus Cristo,
Essas pessoas que estão aprendendo serão transformadas, amém, em pescadores de homens. Amém. Você veio, você foi chamado para vir. Ao vir, você aprendeu aqui. E ao aprender aqui, você vai ser transformado em pescadores de homens. Glórias a Deus. Amém? Nós estamos na campanha Pesca Maravilhosa, desse jeitinho. Glória a Deus. Amém? Muito bem. Pescadores de homens para novas vidas. Para essas pessoas terem mais novas vidas. Então, como ele disse em Mateus capítulo 4, versículo 19, e disse-lhes: vinde após mim, vem, e eu vos farei pescadores de homens. Então Deus já tem um propósito para você, para mim, para nós, e o propósito inicial é este: pescador de homens. Como pescador de homens, você vai ser classificado como doutor, como apóstolo, como pastor, bispo, ministro, como reverendo, como isso, aquilo. Isso aí é com o Senhor. Vai ser manifesto no decorrer da sua caminhada aqui na presença de Deus. Mas a priori, todos, eles e elas, esses e aqueles, são chamados para serem pescadores de homens. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. E finalmente, essas pessoas são transformadas, como eu disse, em pescadores de homens, as quais entrarão no mesmo processo de chegar, aprender e ir. Chega aqui, vinde após mim, aprende aqui, aprendei de mim, e ir e fazer discípulos. Glórias a Deus. Num círculo virtuoso, pelo Espírito de Deus, graças a Deus por isso, que nunca parou, desde o momento que ele iniciou, há mais de 2000 anos atrás. Esse é o processo em todos os ministérios. Agora sim, igrejas com placas, em todas as igrejas, todos os templos, todos os ministérios que por aí tem. Esse é o processo para todos eles, todos, sem exceção, todos. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando você, vaso de Deus, lembrando que você veio para cá, eu estou me referindo agora, já estou no linguajar nosso, cristão, chamando de vaso, porque ele é o oleiro e nós somos os vasos. Ele é o pastor, nós somos as ovelhas. Bendito seja o nome do Senhor. Você está entendendo, meu amado? Se você está entendendo, diga amém, glória a Deus. Diga aleluia, diga louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu estimulo você a falar isso, você está adorando o seu Criador. E o grande objetivo de nós virmos para cá, aprender do Senhor e preparar discípulos, era para transformá-los em verdadeiros adoradores, que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Então, entenda aqui qual é o seu chamado. Eu te encorajo a lançar mão logo do primeiro e comum a todos. Lançar a mão é pegar, é agarrar. É o id. É o id do Senhor. Quando nós temos um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, o encontro é impactante. A vontade é fora do comum de falar para alguém. Lembra da mulher samaritana? Eu gosto tanto de falar nessa mulher. Amém? Porque aquela mulher é um exemplo de uma pessoa com uma vida destruída. E que quando teve um encontro impactante com o Senhor Jesus, eu me emociono quando eu falo da mulher samaritana. Ela vai contar para todo mundo, ela já vai fazer o id na mesma hora. É isso que eu estou querendo dizer para você. Amém?
Pois você já está na fase de ter dúvidas quanto ao que vai fazer no reino. Lógico, né? Depois de estar aqui, todos têm essa dúvida. Se você está com essa dúvida, eu já estou te esclarecendo. Segura, agarra logo a vontade do ídolo, declara, fala do Senhor. Fala das benevolências dele, que já fez na vida dos outros, que você leu na palavra e que ele está fazendo na sua. Torna conhecida as pessoas a graça de Deus, a misericórdia, a bondade dele para com você. Em primeiro lugar, você é uma testemunha, você é luz no meio dessas trevas, a qual nós vivíamos lá, agora nós somos luz, nós saímos das trevas e estamos na maravilhosa luz da palavra de Deus. Amém? E tirando as dúvidas do que vai fazer no reino, é porque as duas fases preliminares do Evangelho, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus, do Evangelho, já foram passadas, que é o vinde a mim e o aprendei de mim, correto? Você já está aqui, já está envolvido, já está no meio da circunstância. Mas, veja que assim como a mistura lá do bolo, né? Da caixinha de bolo, que tem potencial para se tornar um bolo, só chegará a bolo após um esforço. O que é esse esforço? Ser agregado mais coisas dentro, levar ao forno, entre outras coisas mais. Bater, não é verdade? Para poder chegar a ser um bolo. Esse processo, eu já vivenciei e vivencio. Você que está aqui, que veio daí para cá, vai vivenciar também. Vai ser agregado a você uma coisa chamada unção do Espírito Santo, que é mais um ingrediente que vai ser manifesto na sua vida. Louvado seja Deus. Está entendendo? E isso faz parte da capacitação de cada um. Por isso que Jesus, quando já estava subindo aos altos céus, ele virou para os discípulos e disse: ficai em Jerusalém. O que é Jerusalém? É a casa do Senhor no momento. É o templo onde você está aprendendo de mim. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, para você poder ir. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor da glória. Você está entendendo, meu amado? Você está entendendo, minha amada? Então, vamos lá. Como eu vou falar do Senhor Jesus Cristo para outras pessoas, essa pergunta está no coração de muita gente, desde agora. Se eu nem sei pregar, oh glória. Parece que eu estou te ouvindo dizer isso aí agora. Seus pensamentos. Glórias a Deus. Né? Aí é que entra o grande engano do maligno na mente da gente. Quando nós estamos com essas dúvidas aí, é porque o maligno está trabalhando contra a manifestação da glória de Deus na sua vida, tentando te desencorajar a fazer a obra. Amém? Muito bem. Se o potencial está dentro de mim, como eu citei ainda há pouco, e a Deus que colocou, ao momento oportuno ele vai ser manifesto. E quando você começa a falar das coisas de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, esses são os primeiros passos do Evangelho da salvação, sendo manifesto por você. As palavras começam a sair. Lembra que eu sempre disse a vocês, em todas as campanhas que eu faço, em todas, sem exceção, toda a ministração, seja na igreja, seja na rádio, seja na TV, seja onde for que eu estiver falando da palavra de Deus, eu sempre digo que você tem que ler a palavra de Deus. E como o Senhor Jesus disse, o Espírito Santo vos lembrará todas as coisas que eu vos tenho dito. Mas como ele vai te lembrar se você não leu a palavra? Como ele vai te lembrar se você não ouviu a palavra de Deus? Então, muitas vezes, quando as pessoas olham nossos vídeos, aí dizem, é muito grande, não vou ver todo, não.
Sabe por que isso? Porque o inimigo não quer que você se alimente da palavra de Deus. Glórias a Deus. Não adianta eu te dizer 2, 3 palavras e você não ficar alicerçado. Você quer 2, 3 palavras que massageiem o seu ego. Mas nós não estamos aqui para massagear o ego de ninguém. Nós estamos aqui para mostrar a verdade, o caminho que leva à salvação eterna. Não 2, 3 palavras que vai me fazer momentaneamente ficar rindo para as paredes e depois todo o mal vir sobre mim e abater a minha fé e cair da graça de Deus. Não. Nós estamos aqui para que você esteja alicerçado na verdade. Por isso, quando você olhar um vídeo desse, pode deixar vida, ele tem 1 hora, então eu vou assistir aqui 10 minutos agora, 10 minutos mais tarde, 10 minutos mais tarde, e o restante antes de eu dormir. Mas eu não vou perder a palavra de Deus na minha vida. Não vou deixar de me alimentar. Ao alimentar-se da palavra de Deus, você está mortificando a sua carne e fortalecendo o espírito. Aí cumpre-se o que o Senhor Jesus disse. O Espírito Santo vos lembrará as coisas que eu vos tenho dito, porque você deu lugar à palavra de Deus. E quando você for falar, o Senhor vai fazer lembrar todas as coisas que você já viu, que você já leu sobre Ele, e vai testificar da glória de Deus. Esses são os passos do Evangelho que vai ser manifesto da sua vida. Por isso, quão formosos são os seus pés que levam as boas novas. Olhe para os seus pés, eles estarão resplandecendo com a glória de Deus. Amém? Deus de poder. O que o salmista escreveu lá no Salmo 119, versículo 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, então vai clarear os meus pés. E luz para os meus caminhos. Está vendo, querido? Está vendo, querido? Vamos continuar. Sigamos e prossigamos conhecendo ao Senhor Jesus para nós falarmos dele. Amém? Para você ir e fazer discípulos. Para você se agregar, se segurar no ide do Senhor. Esse é o chamado universal para todos. Não é para alguns não, é para todos. Independente de qual posição você esteja dentro do Evangelho. Quando eu digo qual posição, estou me referindo se você é um pastor, se você é um ministro, se você é um diácono, se você é um obreiro, se você é um apóstolo, e assim sucessivamente, como você estiver enquadrado pela fé que lhe foi dada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então, se você acha que só tem 5% de entendimento sobre quem é o Senhor Jesus Cristo, coloque esses 5% a serviço dele. Faça, leve o nome do Senhor, anuncie a palavra de Deus, faça conhecido. Os 5% que você sabe de Jesus, fale desses 5% para alguém. Diga glória a Deus. Você está compreendendo, querido? Está compreendendo, querida? Muito bem, pois automaticamente você estará dando 100% do que tem. Você só tem 5%, mas se você passar 5% do que tem para alguém, você já deu 100% do seu conhecimento. Você está entendendo como é que é trabalhar para o reino? É desse jeitinho, sem tirar e nem pôr, e Jesus nos abençoando de uma forma gloriosa, cada vez mais e mais. Então, preste bem atenção. Preste bem atenção. Né? Preste bastante atenção. Durante aquele período que o povo de Deus esteve aprisionado no Egito, durante esse período, bendito seja o nome do Senhor, quando Moisés foi chamado para libertar o povo de Deus, do meio do Egito, é igual a mim, igual a você. Nós somos chamados para levar o ide do Senhor, para libertar o povo de Deus que ainda está aí fora. Você, querido, querida, que está aí fora, você é povo de Deus. Você não sabia, mas você é. E tornar-se-á filho do Senhor quando você o confessar e o receber.
Lembra que eu já tenho apregoado em outras mensagens? João capítulo 1, versículo 12, ao recebê-lo, é lhe dado o poder de ser chamado filho de Deus, porque você que está aí fora, ouvindo cada um de nós falar de Jesus para você, e você o receber e o confessar, tornar-se-á filho, filha do Senhor Jesus, que até então você está como criatura, mas ao recebê-lo, subiu um degrau da espiritualidade e deixou de ser criatura e passou a ser, foi lhe dado o poder para ser chamado filho de Deus. Então, do mesmo jeito que Moisés foi chamado, você, eu, nós, estamos sendo chamados agora para anunciar o Evangelho, para levar a palavra de Deus. Por isso, olha para os teus pés e vê que eles estão resplandecendo, porque você é aquele que detém as boas novas. Como eu citei ainda há pouco do Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, se eu estou cheio da palavra de Deus, os meus pés estão resplandecendo. Glórias a Deus. Lembra de quando João enxergou o Senhor Jesus, que ele faz a comparação dos pés do Senhor? O que tinha os pés do Senhor? Era que nem latão reluzente, ou seja, estava resplandecendo. Por quê? Porque o próprio Jesus é a palavra de Deus. Amém? Resplandece a glória de Deus em nossos pés, porque nós anunciamos as boas novas. Quem é o maior anunciador das boas novas de Deus para a humanidade? É o próprio Jesus Cristo. Entendeu agora, querido? Por que João olhou e viu os pés do Senhor como latão reluzente? Por causa da palavra. Porque Ele é o portador, Ele é a própria palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 10 a 12, está escrito assim, ó, disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade de falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Glórias a Deus. Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que lhe dizer. Isso aqui está justamente concordando com o que o Senhor Jesus disse. O Espírito Santo vos lembrará todas as coisas que eu vos tenho dito. O próprio Deus vos instrui o que falar. Não se preocupe com o que você vai dizer, porque naquele momento que você vai pregar a palavra de Deus, desde que você tenha escutado, desde que você tenha lido, desde que você tenha dado ouvidos à palavra de Deus, o próprio Espírito de Deus se manifestará na tua boca para que você fale. Aí não vai ser eu falando, você falando, fulano falando, Beltrano falando, não. Será o Espírito Santo falando em nossos lábios. Entendeu agora, querido? Entendeu agora, querida? Então não é eu, nem você, nem esse, nem aquele, nem essa, nem aquela pessoa que convence alguém a se converter ao arrependimento. Não, é o Espírito Santo que fala em nossos lábios e as pessoas se convertem. Diga glória a Deus. Bendito seja o mesmo nome, o nome do Senhor. Então, da mesma forma que o Senhor falou para Moisés, quando ele disse que não conseguiria falar, que é o que muita gente diz aí hoje, eu não consigo falar, eu não posso fazer isso, eu não consigo aquilo, começa a colocar dificuldades para fazer na obra de Deus. Mas sabe o que é isso? É uma estratégia do inimigo de nossas almas. E muitas vezes nós damos legalidade, ou seja, quando vem aquele pensamento, não, eu não consigo, aí você começa a externar aquilo. Aí o inimigo pega, aí o inimigo começa a trabalhar em cima daquilo contra você, para que você não produza para aquilo que o Senhor te chamou, que é um ganhador, um pescador de homens, ganhador de almas. Amém? Então vamos lá, vamos continuar seguindo, aprendendo e conhecendo ao Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Primeiro passo.
Glórias a Deus. Quando nós vamos começar a trabalhar, ou quando nós vamos começar a preparar aquele bolo que tem os ingredientes para que ele se transforme num bolo que agrade a todas as pessoas, nós temos que montar os ingredientes, né? Pega aquela caixa com a massa do bolo e vamos jogar os ingredientes para produzir. A mesma forma, se nós nos compararmos com essa caixa, vamos deixar os ingredientes vir até nós e misturar aqui dentro para poder ser externada a palavra de Deus de dentro de nós. Eu não consigo fazer, então vamos seguir uns passos para a gente conseguir fazer. O primeiro deles seria: fale sobre espiritualidade de uma maneira leve. Fale alguma coisa espiritual para alguém que você já ouviu, já leu na Bíblia, levemente. Os primeiros passos de você começar a ser um ganhador de alma. Depois, encontre um assunto ou tema da palavra de Deus que seja comum e comece a conversar a partir dele com as pessoas que te rodeiam no trabalho, em casa, na faculdade, na escola, no meio que você convive. Louvado seja Deus, você já está praticando. Terceiro, seja sempre sincero naquilo que você vai falar, honesto, não como contador de histórias e de fábulas, com palavras bonitas, cheias de lisonjas para as pessoas se empolgarem, não. Seja sincero, fale como você é. Simples. Mas eu não sei falar, fala errado. Fale do jeito que você é. Deixa Deus lhe usar como instrumento na mão dele. Glória a Deus. Sem inventar nada. Por isso, seja sincero. Quarto, glória a Deus. Antes de tudo isso, ore. Ore. Bendito seja o nome do Senhor. Se você estiver junto de pessoas que não sejam crentes, aí se elas perguntarem algo sobre a oração, se ofereça a orar por elas também. Se ofereça a orar por elas. Você vê como você já começou a agir de forma espiritual, coisa que você nem estava percebendo. Vamos para o quinto passo. Peça permissão para falar de um testemunho, de alguma coisa que Deus fez para você ou para outrem, que você ouviu, que lhe chamou a atenção, mas que está glorificando a Deus pelo ato, pelo fato, pelo efeito que foi causado na vida deste, daquele ou até mesmo na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. É desse jeitinho, amado, desta forma. Sexto passo que você vai dar: seja completamente, glória a Deus, seja completamente cego. Aí você se espanta agora com essa palavra, cego? Como ministro cego? Como que eu vou ser cego? Cego para as coisas do mundo, as oportunidades que o mundo oferece. Não se deixe enganar pela glória do mundo, mas foque a sua visão espiritual no reino de Deus. Porque a partir do momento que a gente começa a falar do amor de Deus, da graça de Deus, das benevolências de Deus, lembre-se que nós temos um adversário que não tem interesse em que você fale de Jesus ou do reino de Deus. Então ele sempre pode usar alguém ou criar circunstâncias a qual faça com que os teus olhos percam o foco da verdade, da sinceridade no Senhor e se deleite em alguma coisa no mundo para que ele possa te acusar e você cair da graça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, seja completamente cego para as oportunidades que o mundo oferece para você cair da graça de Deus. Amém? Sétimo passo. Louvado seja Deus. Perto das pessoas, ouça ou cante louvores quando você tiver chance. Amém?
Porque ao adorar através de um louvor, vai tocar o coração de alguém. E alguém vai procurar saber alguma coisa de Deus de você. Ou vai perguntar sobre o louvor, ou vai perguntar alguma coisa sobre a palavra de Deus. Aí é a oportunidade que você entra para falar de Jesus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para o 8º passo. Esse aqui é importante, muito. Permita que as pessoas vejam Cristo Jesus na sua vida. Então elas dirão que há algo diferente em você. Aí é que você vai entrar, glória a Deus. E o Senhor Jesus Cristo, purinho na sua vida. Amém? Falando sobre elas. Você vai resplandecer a presença de Deus para as pessoas. Quando eles olharem para você, olharem para a pessoa que você é, seja você um varão, seja você uma varoa, seja você um ancião, seja você uma anciã, seja um jovem, seja até mesmo um adolescente, ainda que seja uma criança, a manifestação de Jesus na sua vida resplandecerá para este ou aquele, esta ou aquela pessoa perceber que Deus é contigo. Glórias a Deus. Está entendendo, querido? Está me compreendendo, querida? Então, no versículo 9, não, no passo de número 9, que nós vamos dar agora, para essa caminhada para ser um pescador, glória a Deus, um ganhador de almas, um anunciador do Evangelho, para que os nossos pés sejam formosos, para que você possa olhar para eles e eles estejam resplandecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento, ou seja, fale da palavra de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus em Cristo Jesus. Fale de Jesus Cristo. Não fale de você, mas fale da palavra. Essa é a confiança no Senhor, como está em Provérbios 3:5. E como estamos falando em Provérbios, aquele que distorce tudo isso e vem com aquelas palavras bonitas, rodeando com mentiras, com fábulas, esse é conhecido assim, ó: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. É desse jeitinho. Você está entendendo? Provérbios 18:2. Entenda bem. Quando esses vêm com essas conversas rodando, com pensamentos e atitudes e colocando seus ideais, são tolos. Você não vai ser, nem é e nem será. Você vai falar de Jesus, como nós aqui estamos, não falando de nós mesmos, mas falando do Senhor. Amém? Que após este entendimento, esta nossa mensagem, essa nossa conversa, esse nosso diálogo, você possa querer transformar em mais do que um servo ou serva, ou seja, se transformar em mais do que um servo e uma serva, mas queira mesmo ser elevado ao posto mais alto que servo ou serva possa chegar, amém, ao posto de pescador de almas, do ídolo do Senhor. Amém? Exatamente dessa forma. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo escreveu, lá onde nós começamos a falar. Só que eu comecei de 10, 13 ao 16, mas eu quero finalizar a nossa mensagem aqui, para você entender. Romanos 10, 8 ao 15, que diz, mas o que ela diz, quem? A palavra de Deus. A palavra está perto de você, de mim, de nós, né? Está em sua boca e em seu coração. Quem? A palavra de Deus.
isto é, a palavra da fé, que estamos proclamando, estamos levando, é o ide do Senhor. Amém? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não é verdade? Já temos apregoado esta mensagem a você. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Glórias a Deus. Não há diferença entre judeus e gentios. Não há diferença de pessoas, povos, nações, tribos e línguas. Amém? Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Glórias a Deus. Vai gravando aí, amado. Amém? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós vimos isto, né? Glórias a Deus. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? É preciso falar do Evangelho para que creiam. Lembre-se que a salvação, o que eu mostrei para vocês nas pregações anteriores? Que nós temos uma condicional para ser salvo. E esta condicional é que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Não é verdade? Então preste atenção, preste bastante atenção. Louvado seja o nome do Senhor. E como crerão naquele que não ouviram falar? Por isso a importância de você falar do Evangelho do Senhor. Por isso a importância de você anunciar a palavra de Deus. Eu, você, nós levarmos o ide do Senhor. Essa é a importância. Esse é o fator que não pode faltar nem na minha vida, nem na sua vida. Amém? E como, glórias a Deus, crerão se não houve quem falasse, na verdade? Como ouvirão se não há quem pregue? Glórias a Deus. Você está vendo agora a importância do ide do Senhor nas nossas vidas? Na minha vida, na sua vida, o grande chamado do Senhor Jesus? Assim ele disse: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós também. Glórias a Deus. Né? E como pregarão se não forem enviados? Está entendendo agora, querido? Está entendendo agora, querida? Muito bem. Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Os seus pés são como latão reluzentes. São belos. As pessoas, quando olham, você é a imagem e semelhança do Senhor. Você entendeu, querido? Você entendeu, querido, agora? Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, é essa hora, é este momento que você tem que compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim, para você, para as nossas vidas. É levar o ide do Senhor. Então agora, olhe para seus pés. Agora veja como eles já começaram a se tornar um pouco mais belos do que antes. Glórias a Deus. É só por você ter tomado esta decisão no seu coração, agora mesmo, vai em frente, sempre confiando no Senhor e falando do seu amor, da sua palavra, do seu Evangelho. Vem para cá, que Deus te abençoe, que Deus te livre, te guarde e seja tu uma bênção, um verdadeiro pescador de homens, ganhador de almas, anunciador das boas novas, aquele que tem os pés semelhantes ao do Senhor, de latão reluzente, resplandecente, porque são formosos e lindos. Que Deus abençoe. Levanta a tua mão e diga: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador. E eu quero, Senhor, me tornar um ganhador de almas, um pescador de homens. Faz de mim uma pescadora de homens, um pescador de homens, um anunciador do teu Evangelho. Eu quero participar do ide do Senhor na minha e na vida daqueles que já fazem isso. Que Deus te abençoe. Você passou a ser agora meu irmão, minha irmã em Cristo, e que o Senhor te conduza na presença dEle cada
cada dia mais e mais, compreendendo e entendendo qual a boa e agradável vontade de Deus para a sua vida em Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Oremos. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Orianda Labastúria. Senhor, graças te dou, Altíssimo, pelo 43º dia desta campanha, onde hoje eu falei para nos tornarmos pescadores de homens, ganhadores de almas. Usa-nos, meu Senhor, como instrumento em tuas mãos, para que nossos pés fiquem formosos a cada dia por anunciarmos a tua palavra e levarmos o teu hit. Não te detenhas, ó Senhor Jesus, a nos fortalecer pelo teu Santo Espírito, a nos firmar na rocha que é o teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, santificando-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Lava-nos completamente das nossas iniquidades e cria dentro de nós um espírito reto, para que possamos anunciar aos transgressores o teu nome, o teu caminho, o teu evangelho, e eles se converterão a ti, andando de agora em diante em espírito e verdade, tornando-se verdadeiros adoradores. Ah, Senhor, sara, cura, transforma a vida deste homem, desta mulher, desta pessoa que nos assiste, que nos ouve e que também pela fé veio buscar a bênção para um ente querido, para uma pessoa que este ou aquele está apresentando neste momento. E conforme a necessidade de cada um, a tua mão santa que não está encolhida para que não possa salvar, nem os teus ouvidos agravados para que não possa ouvir a nossa oração, possa tocar na vida desta pessoa do alto da cabeça à planta dos pés, restaurando a sua saúde, o seu vigor físico, transformando a sua vida e dando-lhe vida e vida com abundância. Não importa a circunstância, seja como pessoa, seja como empresa, seja como cidadão, seja como pai de família, a circunstância que ele, ela, este ou aquele se encontrar, que o Senhor possa socorrê-lo, socorrê-la, livrá-la, ajudá-la, abençoar de uma forma gloriosa, recalcada, sacudida e transbordante. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na doce paz do amor de Deus e até amanhã no 44º dia da nossa campanha. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém?